O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhes restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, ao longo dos seus 3 anos de ministério, de vida pública, Jesus nos deixou muitos ensinamentos. E os evangelistas recolhem estes ensinamentos, relatando-os nos acontecimentos e também nas palavras que Jesus disse. E hoje, na companhia do evangelista Marcos, nós temos vários ensinamentos de Jesus Cristo neste único trecho que é proclamado. O primeiro deles, que tudo aquilo que nós fazemos, por menor que seja para alguém e pela obra de Deus, não passa despercebido do olhar do Senhor. Quem de vós der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Os pequenos gestos, embora possam ser esquecidos por alguns, nunca vão passar despercebidos do olhar de nosso Deus. Sejamos, portanto, generosos, porque se nós podemos oferecer, é porque nos foi dado. E são nas pequenas coisas que podem residir o grande amor que se manifesta. Um outro ensinamento diz respeito também aos pequenos, mas agora aqueles que são mais desprotegidos, aqueles que são mais vulneráveis. Nós podemos aqui enxergar os pequeninos, dos quais Jesus fala, como as crianças, ou uma pessoa que não é tão esclarecida em determinado assunto, ou ainda alguém que não é tão maduro na fé. Jesus diz: se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, seria melhor ser jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Olha que imagem forte que Jesus diz, que Jesus usa, justamente para que nós vejamos a responsabilidade das nossas atitudes e as consequências também sobre a vida das pessoas. Então que nós cuidemos das crianças, daquilo que elas ouvem, daquilo que elas veem, sobretudo daquilo que nós falamos na presença delas e até mesmo permitimos que elas presenciem. Não somente aquilo que está nas redes sociais, nas mídias e tantas outras coisas que podem ser um perigo para as crianças, mas sobretudo naquilo que nós fazemos no nosso testemunho ou contra-testemunho que vai gravar a vida dessas crianças.
Jesus ainda nos diz sobre a necessidade de nós renunciarmos àquilo que nos afasta de Deus. Ele fala sobre a mão, o pé e o olho, que se preciso forem, devem ser cortados, arrancados. E é claro que Jesus não está falando isso literalmente. Ele sempre usa imagens, metáforas, comparações para falar daquilo que nós precisamos fazer. Então, se há ocasiões que nos levam ao pecado, que são para nós uma circunstância de tentação e de queda, corta. Se há amizades, talvez, que não sejam tão convenientes, que podem nos fazer propensos, né, a cair em tantos males, é melhor cortar. Se há ambientes que nos deixam expostos a tantas coisas que nós sabemos que não só vão nos fazer mal, mas nos quais a gente pode até fazer o mal a alguém, é melhor cortar. Cortar conversas, cortar algumas companhias, cortar algumas situações que são necessárias para quem realmente quer entrar no reino dos céus. E Jesus Cristo, nosso Senhor, vai dizer que todos serão salgados pelo fogo. O que seria esse fogo? Nós sabemos que Jesus está falando da purificação, porque o fogo faz isso com o metal, quando o metal passa pela alta temperatura para ser purificado e moldado. Nós sabemos que depois desta vida terrena, nós temos ainda a possibilidade de nos purificarmos no estado do purgatório. E esse fogo não é físico. Este fogo é o fogo da consciência, é o fogo purificador que nos leva a enxergar as coisas com os olhos de Deus e com amorosidade. E como é doloroso quando nós percebemos que nós poderíamos ter amado e perdemos a oportunidade de amar. Como é doloroso quando a gente percebe que talvez a gente tenha deixado consequências na vida das pessoas. E o purgatório é justamente isso. Nós olharemos muito além daquilo que nós conseguimos enxergar hoje, com uma visão muito mais clara, purificada, e nós vamos nos dar conta, meu Deus, naquele momento eu poderia ter amado, eu poderia ter feito algo, evitado tantas coisas. Talvez o rumo, né, da minha vida e da vida de outras pessoas teria sido diferente se eu tivesse agido com mais amor. Contudo, esta consciência pode ser alcançada desde já, se nós também vivermos no momento presente um processo mais profundo de conversão. Então não vamos deixar para o purgatório aquilo que nós podemos agora purificar na nossa vida. Por fim, Jesus fala sobre o sal. O sal que se tornar insosso, passa a não ter mais a utilidade. Sabemos como que o sal, na medida certa, é importante no tempero. Ele dá o gosto a muitos alimentos. O cristão tem que ser aquele que dá sabor também à vida de tantas pessoas. Quando há um cristão que não contagia as pessoas, que não faz diferença nenhuma no ambiente onde está, que é alguém que pode até passar despercebido em meio a outras pessoas, porque não traz nada de diferente em termos de valores e de prática do amor, de que adianta nós dizermos que somos pessoas que creem em Deus e estamos na igreja? O sal é aquele que dá o sabor especial. O cristão no meio do mundo deve ser também essa presença de Cristo, que faz com que as pessoas enxerguem a vida de forma diferente, que faz com que as pessoas experimentem a alegria de viver, que faz com que as pessoas tenham mais sentido de existir, que faz com que as pessoas não busquem as coisas que são tão passageiras,
que podem parecer prazerosas no momento primeiro, mas depois se tornam amargas pelas suas consequências. Os cristãos, portanto, devem ter gestos pequenos que revelam a grandiosidade do amor de Deus. Devem cuidar dos pequenos com tamanha responsabilidade. Devem renunciar a todos os males que são obstáculos para que nós nos encontremos com a graça de Deus. Devem ser conscientes das suas atitudes nesse mundo. Devem espalhar o amor de Cristo e o sabor do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado.